que deve fazer o médium quando influenciado por entidades da reunião no trabalho no lar? Quais as causas dessas influências? Questão muito importante. Divaldo nos diz o seguinte: no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, da obsessão, o codificador reporta-se à invigilância das criaturas. É natural que o indivíduo seja médium onde quer que se encontre. A mediunidade não é uma faculdade que só funciona nas reuniões especializadas. Onde quer que se encontre o indivíduo, aí estão os seus problemas. É perfeitamente compreensível que não apenas na oficina de trabalho, como na rua, na vida social, ele experimente a presença dos espíritos. Não somente presenças positivas, como também perniciosas. Entidades infelizes, espíritos levianos, ou aqueles que se comprazem em perturbar e aturdir. Cumpre ao médium manter o equilíbrio que lhe é proposto pela educação mediúnica. Mediante a educação mediúnica, pode-se evitar a interferência desses espíritos perturbadores em nossa vida de relação normal, para que não venhamos a cair na obsessão simples, que é o primeiro passo para a subjugação, etapa terminal de um processo de 3 fases. Quando estivermos em lugar não apropriado ao exercício da mediunidade, ou a exteriorização do fenômeno, disciplinemo-nos, oremos, volvamos a nossa mente para ideias otimistas, agradáveis, porque mudando o nosso clichê mental, transferimos-nos de atividade espiritual. É necessário que os médiuns estejam vigilantes, porque é muito comum, graças àquele atavismo a que já nos reportamos, a pessoa se caracteriza como médium por meio de pantomimas, de manifestações exteriores, como querendo provar ser médium. A pessoa insensata faz caretas, toma choques, caracterizando-se como patologias nervosas. A mediunidade não tem nada a ver com essas extravagâncias, muito ao gosto dos exibicionistas. Enfim, como acontece com pessoas que, quando escrevem com a mão, também escrevem com a boca, retorcendo-se, virando-se. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa, para escrever, assume uma postura correta que aprendeu na escola. O médium deve aprender também a incorporá-las sem esse transtorno nervoso, esses transtornos nervosos. No exercício da mediunidade é preciso educar a postura do médium para que ele seja intermediário, equilibrado. Não damos ensejo a distonias na área mediúnica. Muito bom o texto. E veja você, aqui, Divaldo dizendo, fica de uma forma mais garantida de se conceber, porque quem está dizendo sabe o que está fazendo. Dito por mim ou por você, a um amigo, um médico, um trabalhador, ele talvez não se sinta bem, porque acha que nós estamos impondo alguma coisa no trabalho dele, mas quando, na verdade, está bem claro aqui, quando ele diz aí no primeiro parágrafo, a mediunidade não é a faculdade que só funciona nas reuniões especializadas. Você é médico 24 horas.
tenho recebido, às vezes, ligações, não tantas, mas algumas vezes recebo, de médios que estão em casa e são abordados por entidades. Ligam aperreados. E eu faço dessa forma aqui. Eu digo, tenha calma, se concentre. Você não está só. Peça ajuda ao seu guia e à espiritualidade que conduz a entidade lá para a casa e lá lhe espere para quando for no dia da reunião você estar lá e lhe dar passividade. E muda o pensamento, pensa numa jaca, num chocolate e Isso. vá fazer suas atividades normais. Eu tenho dito isso, digo dessa forma, uma forma bem rasteira, que é para a pessoa entender. Aí, não é em você, ora, criatura, não é em mim, mas o fato de não ser em mim não dá o desconhecimento. Eu sei do que estou falando, eu sei, né? Porque já li, porque já estudei, como está aqui a prova. Divaldo aconselha que mude os pensamentos para pensamentos otimistas, né? Olha, quando estivermos em lugar não apropriado, isso tudo, né? Só é apropriado na reunião mediúnica. Aí você envolve sua mente com o que a entidade está pensando, você não tem controle. Mas se você se controlar e você fizer o que é para fazer mentalmente, conversar com os guias, com o mentor, pedir né, para ele fazer esse trabalho, que eles fazem naturalmente, se você pedir, e você mudar seu pensamento, você corta um link. Porque a ligação, todos nós estamos cansados de saber que a ligação é mental, o espírito não entra no corpo, né? Principalmente o médico de trabalho sabe muito bem disso. Então, ele deixa bem claro aqui, mude o pensamento, né? E aí você sai desse clichê mental que a entidade quer criar em você. Isso é bacana. Mas na frente, no finalzinho, aí ele diz: o médium deve aprender também a incorporar-se esses transtornos nervosos, que é aquilo que a gente chama de tique, que caracteriza o médium. Eu mesmo conheço alguns médios que já trabalhei com eles, e eu sei quando a entidade está vindo por conta de algum tique nervoso que eles fazem. Não é necessário, mas ele criou isso como uma proteção, sei lá, como uma amuleta psicológica. E outros que nós já aconselhamos também, começa a estalar dedo, começa a dar, tossir, começa a bater os pés, quer dizer, não precisa de nada disso. Ele diz aqui, ó, no exercício da mediunidade é preciso educar a postura do médium para que ele seja intermediário, equilibrado, não dando ensejo a distonias na área mediúnica. Aí o médico que não estuda acha que nós estamos criticando, não é, Ivan? Não é, estamos para que ele se eduque, porque se ele fizer assim, a entidade vai fazendo e ele, sem perceber, vai terminar agredindo alguém, virando a mesa, não é? E a desculpa vai ser qual? Foi a entidade. Não, foi você. Então, o médico precisa ter muito cuidado com essas coisas, observar isso, e ir aos poucos tirando. Não precisa tossir, não precisa bater pé, não precisa bater na mesa, não precisa estalar dedo, não precisa dar pinote, esse choque, como ele fala aqui, tomar choque, não precisa de nada disso. Aceita naturalmente, equilibra, mantém o controle da recepção e aí faz o trabalho. Isso é bonito, isso é educação, porque o irmãozinho que vem aflito, que vem atordoado, ou um brincalhão, não vai encontrar a facilidade de fazer o que quer, porque não é assim, não é? Se eles vêm para serem ajudados, tem que ser da forma que nós trabalhamos, não como eles querem. Então, o médium tem que ter esse controle, porque aí o trabalho fica bonito e ajuda esses irmãozinhos também. É muito bom que os médios repensem nisso, que aceitem essa orientação, para evitar esse tipo de coisa. Fica muito escandaloso, como ele diz aqui, né? Fica uma coisa muito vislumbrante, uma coisa muito que sem necessidade. Eu não preciso provar a ninguém que eu sou médico, batendo o pé, nem não. Eu dou a comunicação. Aí sim, não é? É um trabalho simples que o médium faz e vai se sentir bem depois, porque não vai ficar resquícios nenhum nele. É assim que deve ser um trabalho, né? Com estudo, com sabedoria.